Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Thaís, da disciplina de Filosofia. Estou com máscara hoje, tá? Mas isso não vai atrapalhar em nada o andamento da nossa aula, tá bom? Preste atenção no que a gente vai estar trabalhando, nos conteúdos que eu vou estar abordando aqui com vocês. Hoje nós vamos estar trabalhando um conteúdo novo. Logo, eu peço desculpa pelos barulhos externos, pelas interferências externas, tá? Eu estou numa sala aqui na escola, a janela está aberta e a gente tem que utilizar máscara, tem que deixar as portas e janelas abertas. Então, haverá alguns barulhos que acabam atrapalhando um pouquinho, mas nada que tire a nossa concentração, tá bom? Então é isso. Vamos lá. Ok, gente. O assunto que nós vamos trabalhar na aula de filosofia de hoje é concepções estéticas, tá? Concepções estéticas. Então, pegue o caderno de filosofia de vocês, coloquem o cabeçalho completo, coloquem o tema da nossa aula, que é concepções estéticas. Então, vamos lá saber o que é isso que a gente vai estar trabalhando agora. Então, gente, como eu já falei para vocês, o tema da nossa aula é concepções estéticas, né? E o que a gente já veio estudando até aqui? Nós estudamos conceitos de estética, estudamos o que é o belo, estudamos o que é o feio, né? E a gente viu ao longo dos nossos estudos que o conceito de belo é eminentemente histórico, né? Depende de termos sociais, culturais, histórico, político. Então depende de muita coisa. Mas em cada momento da história, eu trouxe algumas imagens para vocês, cada período da história, a beleza ela foi compreendida de uma forma diferente. Então cada época, cada cultura, cada obra de arte tem seu padrão próprio de beleza, tá bom? Então aí eu trouxe a imagem da década de 1920, 1960 e 1980, tá? Para vocês estarem observando como a beleza, não muito distante do século passado, ela já foi muito relativa também e ela continua sendo ao longo da história. Mas aí quando a gente fala de beleza na contemporaneidade, o que é contemporaneidade, gente? É o momento que a gente vive atualmente, é o momento contemporâneo, tá? É a nossa vida contemporânea, é o momento atual. Então, é comum a construção do quê? De obras de arte, né? Quando a gente fala de beleza, a gente associa muito também a ideia de obras de arte, né? Por exemplo, hoje, na contemporaneidade, as obras de arte, elas fazem menção ao cotidiano das pessoas, por meio de materiais, suportes ou temáticas cotidianas, inclusive pelo uso de objetos já existentes, tá? Tem obras de arte que são feitas com materiais recicláveis, outros com objetos da nossa vida comum, né, do dia a dia. Então aí eu trouxe na imagem para vocês a obra de arte do Jacques Leiner, e faz parte de uma série de obras que ele nomeou de nomes, tá? O nome dessas obras, ele realiza essas obras de arte em várias galerias no mundo todo, no Brasil. E essas obras de arte, eu não sei se vocês vão conseguir perceber pela imagem, mas vocês podem estar pesquisando depois. É composta de diversas sacolas, tá? Sacolas plásticas de compras, aquelas sacolas que a gente vai no supermercado, a gente compra alguma roupa, esse tipo de sacola. Então ele pega e coloca várias, ele costura essas sacolas, faz tipo como se fosse uma manta e ele vai colocando e isso vira uma exposição de arte, né? Então assim, percebam que a utilização de um objeto do nosso cotidiano como material para fazer arte, tá? Esse é o exemplo da obra de arte do Jacques Leiner. Mas a partir dessa noção que a gente está tendo agora, né, uma nova visão de arte, do belo, algumas questões podem ser levantadas. Será que a obra de arte, gente, a arte, ela deve ter função crítica? Será que por meio de uma obra de arte, ela tem o papel de criticar alguma realidade social, alguma situação? Talvez, né? A obra de arte ela deve seguir uma tradição e usar materiais convencionais, por exemplo, só é considerado obra de arte determinada coisa que é feito de tela, com tinta, em madeira. Será que só isso pode ser considerado arte? Ou a arte é tudo aquilo que eu posso utilizar, sejam de materiais próprios do meio artístico,
e sejam de materiais próprios do nosso cotidiano para produzir algo, para construir algo, né? Então, será que em outra época, essa obra de arte, Nomes, da série Nomes aí, do Jacques, ela seria considerada uma obra de arte? Será que lá no século XV, né, a obra Nomes, que a gente acabou de ver no slide passado, do Jacques, seria considerada uma obra de arte? Talvez não, né? Por quê? As concepções acerca do belo dependem de lugar para lugar, de período histórico para período histórico também. Então, qual a relação da arte com a nossa realidade? Será que a gente pode relacionar uma criação artística com aspectos importantes e relacionados com a nossa realidade? Acredito que sim, né? Então, a gente vai ver a partir de agora e nas próximas aulas, nas próximas videoaulas, várias correntes estéticas sobre o estatuto e a função da obra de arte, ou seja, nós vamos ver quais as concepções estéticas dentro da filosofia sobre o papel da obra de arte. Será que é a mesma concepção ao longo da história da filosofia? Será que são várias? Será que elas combinam? Será que elas divergem? É isso que a gente vai estudar a partir de agora. Então, gente, como sempre, todo o conteúdo que a gente vai estudar em filosofia, a gente sempre vai voltar lá na filosofia grega antiga, tá? Então, a gente vai começar falando da filosofia grega para ir avançando aos poucos ao longo da história da filosofia. Perdão, passou uma moto aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos avançar ao longo da história da filosofia, vamos imaginar uma linha do tempo da filosofia, e nós temos vários períodos históricos, né, de construção do pensamento filosófico. A gente tem a arte grega, as concepções de arte na Grécia Antiga, tá? Temos concepções de arte na modernidade, na Idade Média, né, na filosofia contemporânea. Então, a gente começa com a arte na Grécia Antiga. Quais as concepções dos gregos em relação à arte, tá? Então, primeiro a gente vai começar falando do naturalismo, tá? Do naturalismo, de como o naturalismo tem uma relação com as concepções acerca da arte na Grécia, para o povo grego antigo, tá? Gente, o naturalismo, ele constitui uma noção fundamental que marcou profundamente grande parte da arte ocidental. Lembra que toda uma construção do nosso conhecimento que a gente tem hoje veio do Ocidente, tá? Do Ocidente. Então, desde a Grécia Antiga até o final do século XIX, houve uma relação do naturalismo presente nas grandes partes das construções artísticas, salvo um período histórico chamado Idade Média, em que a produção artística no mundo ficou um pouco comprometida. Mas o que é então esse naturalismo, gente? O naturalismo pode ser definido, acompanhem comigo, como a ambição de colocar diante do observador uma semelhança convincente das aparências reais das coisas. Olha como esse conceito ele é bem explicativo, bem amplo também. Então, o naturalismo é uma corrente ideológica, uma corrente de pensamento, uma corrente conceitual, tá? Que busca, dentro das obras de arte, tentar convencer alguém de que aquela representação é a mais real em relação a algo que está sendo representado, tá? Então, eu vou observar aquela obra de arte e eu vou dizer, nossa, isso é muito parecido com o real, né? Se eu tenho uma pintura e eu vejo, nossa, é uma maçã que está pintada, essa maçã é idêntica, é muito semelhante a uma maçã real, tá? Então, o naturalismo, ele busca captar, transmitir, né, a essência do objeto que está sendo desenhado, que está sendo representado. Então, nessa perspectiva naturalista, existe uma admiração pela obra de arte, tá? Por quê? Vem dessa possibilidade, da habilidade do artista em fazer a obra parecer ser o que não é, parecer a realidade e não a representação. Então, quando a gente tem uma obra de arte naturalista, o artista naturalista, ele não quer fazer uma obra de arte que represente somente algo. Ele quer que aquela obra de arte quer que se pareça com a realidade.
Então, na concepção naturalista de obra de arte, nós temos duas variações, tá? Nós temos o naturalista realista e o naturalista idealista, tá bom? Então, existe o naturalismo, realismo e o naturalismo idealismo. E que a gente vai estudar agora essa diferenciação entre esses dois. Então, temos a concepção naturalista? Temos. Dentro do naturalismo, temos mais duas variações. Quais são? Realismo e idealismo, tá? Façam as anotações de vocês. Façam os esqueminhas, mapas mentais que vocês estão acostumados a fazer. Ok, agora a gente vai ver o que é esse naturalismo realista, tá? O naturalismo realista, como o próprio nome já diz, mostra o mundo como ele é, nem melhor e nem pior. Ele quer fazer uma obra de arte que ela represente, não só represente, mas que ela seja, né? Que ela seja um reflexo do mundo, como se fosse um espelho do mundo. Ela não quer melhorar a realidade existente e também não quer prejudicar a realidade, mas ela quer representar aquilo fielmente, tá? Então, é uma característica da arte renascentista do século XV, que vocês estudam lá com a professora Maiara na disciplina de arte. Então, eu trouxe aí uma obra de arte do Leonardo da Vinci, A Dama com o Arminho, tá? Esse é um quadro do Leonardo da Vinci. E vocês podem perceber que essa é uma obra de arte renascentista e ela tem a característica naturalista realista. Ela tenta captar o máximo possível as expressões corporais da moça, né? As formas, o desenho do corpo, do rosto dela, tá? Ela tenta ser o mais real possível. Outra variação dentro do naturalismo é o naturalismo idealista. E assim, como o próprio nome já diz, né, da mesma forma que o anterior, esse naturalismo idealista vai retratar o mundo nas suas condições mais favoráveis. Como assim, professora? Por exemplo, eu tenho uma realidade, eu estou vendo uma natureza, alguma paisagem natural, né? No meio ambiente, estou aqui olhando que paisagem bonita. Eu vou lá, vou fazer uma obra de arte, vou pintar, fazer uma pintura sobre aquela visão que eu estou tendo, né? Então, vou fazer a pintura. Aí, no meio da minha pintura, eu resolvo colocar umas borboletas, aí eu resolvo colocar uns unicórnios, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou representando algo que eu estou vendo e estou acrescentando algo a mais, tá? Então, isso é um naturalismo idealista. Ele mostra o mundo lá na arte, na obra de arte, como nós desejaríamos que ele fosse, né? Melhorando e aperfeiçoando o real. Ou seja, eu tenho um mundo real, mas na minha obra de arte naturalista idealista, eu quero melhorar o mundo real. Porque o mundo real ele não está agradável para mim, então eu quero melhorar esse mundo através da minha arte, tá? E esse tipo de arte, naturalismo idealista, é o padrão de arte grega antiga, tá? Eu trouxe aí uma imagem, né, que é uma escultura grega. Então, lá na Grécia Antiga, qual era o tipo de padrão artístico? Naturalismo idealista. Por quê? Eles criavam obras de arte idealizando uma realidade, acrescentando algo, aperfeiçoando e melhorando o real, tá? Mas então, por que era o padrão de arte grega? Porque ele não retratava pessoas reais, tá? Mas pessoas idealizadas. Vocês lembram daquelas obras de arte gregas? As esculturas, olha como eles são bem musculosos, né? São bonitos, são idealizados. Por quê? Esse era o padrão de beleza grego. Eles acreditavam nesse ideal de corpo, né? De realização da beleza. Então, isso refletia também na obra de arte. Foi aquilo que a gente já estudou lá no início do bimestre. Então, como que era esse naturalismo na arte grega? Era um naturalismo realista ou idealista? Se eu perguntar para vocês. É um naturalismo idealista. Então, na Grécia Antiga não havia a ideia de artista no sentido que nós empregamos. Hoje a gente fala, nossa, fulano, Joãozinho é um artista, porque ele faz obras de arte belíssimas, né? Se a gente olha, por exemplo, olha, tem o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Botticelli,
vários artistas. Lá na Grécia Antiga não tinha essa concepção, tá? Porque a obra de arte, a arte estava integrada no cotidiano das pessoas. Não existiam pessoas, que eram reconhecidas como artistas. Não. Por quê? Aquelas pessoas que fabricavam uma obra de arte, que criavam a arte, faziam parte do cotidiano comum de toda a sociedade, tá? Por exemplo, naquela época, a obra de arte, ela estava relacionada mais com utensílios, né, da vida cotidiana das pessoas, como os vasos, algum objeto da vida cotidiana, com edificações, né, com aqueles prédios que eles construíram, arquitetura, né, da Grécia Antiga, e também com os instrumentos educacionais. Além disso, gente, o nome da pessoa que criava essas coisas, né, os utensílios, edificações, os instrumentos, que gerava a arte, era chamada de artífice, tá? Era aquele que produzia, era considerado um trabalhador manual, equiparado ao mesmo nível que o agricultor e o ferramenteiro, tá? Esse artífice, que era alguém que criava os utensílios utilizados na vida cotidiana, ele era considerado um artesão, porque ele tinha o domínio da técne, tá? Ou tecné, da técnica. Então, numa sociedade que considerava o trabalho manual menos digno que o intelectual. O que isso quer dizer? Na Grécia Antiga, a concepção de trabalho era muito diferente da nossa. Lá, o ócio, que era a vida dedicada à contemplação, ao pensamento político e à dialética, era uma vida muito boa. Então, quem ficava paradão, bem assim, ó, relaxando, quem ficava só conversando com as outras pessoas, filosofando, nossa, essa pessoa era um intelectual, tá? Essa pessoa era muito valorizada. Agora, as pessoas que trabalhavam com atividades manuais, como os artífices, os agricultores, os ferreiros, né? Os ferreiros, perdão, né? Então, os ferreiros, eles não tinham, essas pessoas não tinham o mesmo reconhecimento, o mesmo prestígio do que os intelectuais, do que os filósofos, os políticos. Então, essa era a relação diferente de trabalho, tá? Então, o artesão, ele era um pouco desvalorizado. Não, na verdade, ele era muito desvalorizado em relação ao intelectual. Por quê? O trabalho manual, ele era considerado menos digno do que o trabalho intelectual, tá? Então, nesse sentido, a gente tem aí a figura do artesão, tá? O artesão era aquele que estava inserido no cotidiano, na vida social das pessoas. Ele trabalhava, esse era o trabalho dele era ser artesão. Então não existia essa ideia de arte, né, para os gregos. Aquilo fazia parte da vida deles, era a cultura dos gregos, tá bom? Essa era a cultura deles. A cultura deles estava muito relacionada com as criações artísticas. E a gente só passou a considerar a partir da nossa visão moderna do que é a arte, né, de valorização do belo, da arte, das obras de arte. Mas como eles estavam tão acostumados, aquilo era tão cotidiano para eles, eles não viam nada demais nisso, tá? A cultura deles era extremamente rica, né? Tinha os artesãos, os artífices, aqueles que criavam as obras de arte, as esculturas, os grandes templos dedicados aos cultos dos deuses, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade, eu vou falar um pouquinho de Platão e mais de outros filósofos até a gente encerrar esse conteúdo, tá? A gente vai ver algumas concepções acerca da obra de arte, que é um conteúdo dentro de estética, para os filósofos, dentro dessa construção do pensamento filosófico ao longo da linha do tempo que eu falo para vocês sempre. Avisos: não esqueçam de fazer e enviar as atividades avaliativas do primeiro instrumento avaliativo. Onde que estão as atividades avaliativas, gente? As atividades avaliativas estão no primeiro vídeo, lá do dia 13, tá bom? Da semana passada. Tá lá no grupo de WhatsApp de vocês, é só ir lá, acessar, no final do vídeo tá a atividade avaliativa, tá bom? Vale 6 pontos. Além disso, na próxima aula eu vou trazer um vídeo, tá? Um vídeo
E nesse vídeo eu vou abordar um conteúdo com vocês. Com base nesse conteúdo, vocês vão poder fazer o segundo instrumento avaliativo. Como é que vai ser esse segundo instrumento? Eu vou dar um link, tá? Vocês vão acessar esse link pelo grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar. E vocês vão fazer a prova online. Como é? Vocês vão acessar o link, lá no link vai abrir uma página. E na página vai ter a prova para vocês. É só preencher e enviar. Não precisa copiar nada no caderno, não precisa digitar, não precisa imprimir, nada. É só preencher o formulário online, enviar para a professora que vai estar tranquilo, beleza, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, por favor, tá bom? E outra coisa, desculpa mais uma vez pelos barulhos externos. Eu espero que vocês tenham conseguido se concentrar, prestar atenção na aula, anotem as informações principais, façam as atividades para a gente estar concluindo esse ano letivo, tá? É isso, gente. Muito obrigada, beijão e tchau, tchau.